Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aí mais outra vez para falar sobre os insights da visão celular. A ideia que a gente tem trabalhado com os irmãos é sobre o livro do Léo Matos chamado Células Excelentes, esse livrinho aqui. E nesse oitavo vídeo a gente vai falar sobre o oitavo capítulo do livro, que o pastor Léo trabalha sobre a questão da organização e da estruturação de uma célula. Ele inicia dizendo que é extremamente importante que a gente não seja tão rígido no sentido de se ficar preso a um cronograma, a uma liturgia, mas que também a gente não pode desprezar isso. Isso é de extrema importância. Eu, particularmente, eu acredito que toda a estruturação, toda a organização, toda a forma mais metódica seja algo mais produtivo. Ou seja, eu acredito que se manter um cronograma é sempre a melhor opção. Obviamente que podem haver situações que a gente irá privilegiar algum momento em detrimento a outro, por uma condução do Espírito Santo. Por exemplo, algum irmão que possa estar passando por um momento muito difícil e aí no momento de compartilhar ali na hora da edificação, do estudo, né? Ele compartilha e a gente pare um momento do estudo e faça uma cadeira da benção. Coloque uma cadeira no meio da célula, toda a célula impõe as mãos sobre o irmão e oremos por ele. Mas isso é uma exceção, isso não é a regra. Né? Não é toda a célula que a gente deve fazer isso, isso é uma exceção numa condução do espírito para um momento específico. No absoluto, na maioria das vezes, melhor dizendo, o cronograma é sempre a melhor opção. Então, assim, a gente precisa se preparar. A gente tem no movimento celular, dentro de uma célula, pelo menos 4 movimentos. O Léo cita eles, ele fala do nosso momento para Deus, né? No nosso momento de uns para os outros, do momento de Deus para a gente e do momento de Deus por meio de nós, Deus fazendo por meio de nós. Então vou repetir: momento nosso para Deus, o momento de Deus para nós, o momento de nós para nós mesmos e o momento de Deus para os outros através de nós, entendeu? Então assim, vou explicar mais ou menos, tá? Nosso momento para Deus é quando a gente está em adoração. Então, vou por partes que é melhor, dentro da nossa, do nosso cronograma. Então, primeiro, a gente trabalha a questão de uns para os outros. A gente geralmente inicia as nossas células com um momento de oração e o quebra-gelo. O que serve o quebra-gelo? O quebra-gelo é uns para os outros, é para a gente ter um processo de quebra realmente do gelo, principalmente numa célula que é nova, que as pessoas não se conhecem tanto. Por isso o quebra-gelo ele precisa ser uma coisa dinâmica, uma coisa descontraída, né? Uma coisa que não seja pesada, não tenda para o lado da espiritualidade, mas seja algo que quebre o gelo, que faça a gente se conhecer melhor, né? E obviamente isso depois de um processo de que o anfitrião, a casa, receba bem as pessoas. A gente tem uma música ambiente, a gente já falou sobre isso aqui em um outro momento, né? A questão da hospitalidade, do anfitrião. A casa está preparada, as cadeiras estarem arrumadas, uma música ambiente, o lanche já está separado. No livro, o Léo fala que lá em Belo Horizonte eles fazem o lanche antes. Aqui na nossa realidade a gente faz depois, né? Então a gente faz geralmente o lanche depois. Esse é o momento de uns com os outros, tá? E aí a gente tem depois o momento de nós para Deus, que é o momento de adoração. É muito mais do que simplesmente cantar uma canção. O pastor Adriano Oswaldo Cruz tem uma canção que ele fala disso. Ele diz: adoração é mais do que simplesmente cantar uma canção. Adoração é ter constantemente a vida em comunhão. Então é a ideia de a gente estar em comunhão com Deus, e a adoração é uma expressão disso. Então aquele momento na célula de adoração é o momento que a célula busca a Deus, se relaciona com Deus, tem a vontade de adorar, de intensificar a sua relação com Deus. Então é muito mais do que abrir o cancioneiro, cantar uma canção. Tem que
precisa estar aberto para se encontrar com o Senhor. Depois a gente tem um momento de Deus para nós, que é a edificação, né? A edificação, a gente trata daquilo que o Senhor tem a tratar com a gente. Aquele que está ministrando o estudo precisa entender que ele não está pregando, ele não está dando um estudo teológico, ele está aplicando o sermão que já foi pregado, ministrado na vida das pessoas. Então o nosso interesse é que as pessoas apliquem isso em suas vidas de forma simples, objetiva, direta. Eu não desejo saber o quanto o cara sabe de oração, de teologia da oração, o que eu desejo saber é se o cara ora. Então é como ele aplica isso na vida dele, entendeu? Isso é um momento de Deus para conosco, isso precisa ser trabalhado. Então o Léo dá várias coordenadas no livro dele em todos esses momentos. E por isso é bom que você, muito mais do que veja esse vídeo, leia o livro, porque vai ter mais esmiuçado isso, porque o nosso tempo é curto para tratar de todas essas coisas. E por último a gente falou, né, no momento nós para o Senhor, né, uns para os outros, de Deus para nós, e agora de Deus por meio de nós para os outros. É a ideia da gente trabalhar aí a questão no final de uma célula, em saber das pessoas como elas estão, se elas gostariam de fazer algum pedido de oração, de compartilhar alguma coisa que estão enfrentando, alguma luta, né? E também o que nós iremos fazer para alcançar novas pessoas, né? É desenvolver e também dar avisos, incentivar as pessoas a estarem na igreja, participarem do culto, porque a célula não é um fim em si mesmo. A pessoa vai à célula e a função do líder de célula, do líder em treinamento, dos irmãos ali, é incentivar as pessoas também a irem à igreja. Elas precisam ir à igreja, aos cultos, às atividades que a igreja faz. Então, todas essas coisas, elas precisam ser trabalhadas, preparadas, organizadas, estruturadas, para que a célula transcorra da melhor forma possível. A gente não pode incorrer no erro de fazer as coisas desleixadamente, de qualquer forma, em cima da hora, porque isso não é legal. Tá bom? Espero que de alguma forma tenha sido bênção. Eu fico por aqui e até o próximo Insights da Visão Celular. Deus abençoe você, que a graça de Jesus continue sobre sua vida e que sua célula seja excelente para a glória de Deus. Um abraço.